Professores sofrem com problemas de saúde causado pelo estresse. Parto humanizado cresce no Brasil. Mulheres se destacam por conseguir conciliar trabalho e filhos. Personagens de animes viram fonte de renda. Conheça os cosplayers. E no Mandando Ver de hoje, a dica é de um suspense que envolve mágica, dinheiro e muitas aventuras. Começa agora o Lente Aberta. Professores do ensino fundamental e médio enfrentam problemas relacionados ao estresse causado no dia a dia nas salas de aula. Salas lotadas e falta de estrutura são algumas das reclamações dos professores. Veja na reportagem. Sandro escolheu ser professor e há 5 anos dá aula nessa escola estadual em Ribeirão Preto. Hoje, leciona Sociologia para 12 turmas e, apesar de amar a profissão, ele sabe também das dificuldades quando o assunto é superlotação das salas de aula e avaliação dos alunos. Tem toda uma exigência em relação a conhecer o aluno, saber as necessidades dele, mas se você não tem contato visual, você não consegue ouvir a voz dele, como você realmente ensina? Não é professor, é palestrante para início de conversa. Apesar da profissão de professor ser uma atividade primordial para o desenvolvimento da sociedade, nem sempre as condições de trabalho são favoráveis. O resultado disso é o estresse que atinge milhares de professores. Segundo uma pesquisa do INEP, realizada em 1.440 escolas de educação básica no Brasil, dos 39 mil professores entrevistados, 48% apresentou sintomas de esgotamento físico e mental, relacionado com a profissão. Todas aquelas atividades que você tem que conhecer muito profundo aquilo que você está fazendo, tem uma relação pessoal, uma relação com as pessoas dependem de você para isso. Eles acabam tendo. Hoje é muito grande o número de professores que se afastam por depressão. Raquel é professora há 30 anos e leciona para crianças de 4 a 8 anos. Além da sala numerosa, ela diz que outros fatores também causam estresse nos professores. Tem professores que tem que acordar muito cedo, porque a escola é muito longe, depende de ônibus, o trânsito. Então, vários causos que vai até chegar à escola é meio complicado, né? Isso já vai levando a um cansaço, né? Aí chega lá, enfrenta uma sala numerosa. Mesmo com as condições não favoráveis, a paixão pela profissão ainda motiva muitos professores. Quando a gente encontra mais lá na frente, que ele já tem seus 20 e poucos anos, professora, eu já me formei, sabe? Eu já faço uma faculdade. Isso para nós é a bênção de Deus, né? Porque é isso que a gente quer, ver o crescimento deles enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né? A mobilização em favor da humanização dos partos surgiu há pouco tempo no Brasil. E ele não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê, mas a todo o processo de gestação, antes e também após o parto. Tatiana se inspirou na história da irmã dela, assim que descobriu que estava grávida. Durante os 9 meses de gestação, ela e o marido se prepararam para o parto humanizado. O que eu fiz foi yoga, né? Tinha sempre uma conversa de preparação mesmo da mulher, né? Para o parto e para o pós-parto, para a amamentação também, que é importante. E daí também, nesse lugar, eles faziam reuniões mensais que podiam levar o pai junto. Então, meu marido sempre me acompanhava nessas reuniões, que também ele se abasteceu de informações para poder me dar o apoio durante o parto, né, em si. O parto humanizado não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê. Todo o processo da gestação e também após o parto são muito importantes. Segundo esse obstetra, o parto humanizado traz várias vantagens. O parto humanizado tem de diferença com relação aos outros partos que ele é principalmente focado no bem-estar da paciente, deixando a mulher como protagonista daquele momento, não apenas se atentando com rotinas hospitalares, com procedimentos desnecessários. Então é um parto que, mais do que humanizado, um parto individualizado. Cada paciente vai ter o seu parto na posição, no momento, desejo que ela desejar. No Brasil, cerca de 55% dos nascimentos ocorrem pelo parto cesárea. No entanto, por ser um procedimento cirúrgico, a Organização Mundial da Saúde recomenda que esses casos não ultrapassem a 15%, sendo feitos apenas quando o parto for de risco.
Nancy também fugiu das estatísticas e decidiu que o nascimento do primeiro filho dela seria através do parto humanizado. Se tiver outro filho, ela já disse que será da mesma forma, porque só vê benefícios. É bem diferente da cesárea, né? Porque é uma intervenção cirúrgica, a mulher fica mais limitada depois que faz. Comigo eu já saí praticamente andando de lá, então eu que dei o primeiro banho. É muito melhor o pós-operatório. Na hora até mais dolorido, eu creio, né? Porque eu não fiz a outra, mas depois a recuperação é bem melhor. Então é um dos motivos que me levaria a optar de novo. Tatiana concorda que o parto humanizado é bom para a mãe e melhor ainda para o bebê. Então foi super tranquilo e eu indico, assim, foi super bom, assim, ele nasceu, já veio pro colo, aí ficou, depois de um tempinho amamentou, ficou com a gente o tempo todo. E o melhor foi que, quer dizer, eu achei bom, mas tem mães que preferem ficar mais tempo no hospital, né? Mas no dia seguinte, 24 horas depois que ele nasceu, eu já tive alta e fui para casa. Então isso para mim foi bom, assim, né? Que eu gosto de ficar em casa. Segundo o médico, hoje há uma maior divulgação sobre o parto humanizado na televisão e na internet. Por isso ele está sendo mais procurado pelas mulheres. Mostrando que a cultura obstétrica tradicional, o atendimento tradicional, aquele que era focado no médico, que o médico mandava fazer essa paciente, está se tornando um pouco mais obsoleto. Tá? Então, atualmente, graças a uma ampla divulgação, a programas que estão estimulando o parto normal, o apoio do Ministério da Saúde, de órgãos internacionais, cada vez mais os pacientes estão tendo acesso à informação e, com isso, optando pelo parto que é mais seguro para ela e para seus filhos. No ano de 2014, foi organizado um protesto nacional chamado Somos Todas Adelir, após uma grávida ser submetida a uma cesárea contra a vontade dela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o parto mais saudável para as mães e os bebês é o parto normal, sem intervenção desnecessária. E no próximo bloco você vai conhecer a história de duas mães que venceram o desafio de conciliar uma dupla jornada, trabalho e família. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Mulheres ocupam cada vez mais o espaço no mercado de trabalho. Hoje, elas são responsáveis pelo sustento de mais de 37% das famílias no Brasil, de acordo com os dados do IBGE. Conciliar vida profissional e familiar não é uma tarefa fácil. Veja na reportagem que reuniu várias mulheres que também são jornalistas. Há 2 anos, Miguel chegou para mudar a rotina de Thaís, que precisa dividir entre os cuidados com o filho e a profissão de jornalista. A mulher é dona de casa, é mãe, é mulher, é 1001 coisas, né? Então, a gente tem uma carga em cima da gente maior. Mas eu acredito que dá para conciliar, sim. Para Thaís, que trabalha hoje em uma assessoria de imprensa, a mulher já conquistou muito, mas ainda tem desafios a serem vencidos. A gente é muito desmerecida ainda, eu acho, por ser mulher. Tem muito preconceito. Mas cada dia mais a gente está se impondo e está mostrando muitas faces que a gente tem. Cerca de 64% do total de jornalistas do país são mulheres, segundo pesquisa realizada em 2013 pela Federação Nacional dos Jornalistas. Hoje, as mulheres cumprem 2 e até mesmo 3 jornadas de trabalho, tendo que dividir o tempo entre a vida profissional e familiar. Gabriela é jornalista e também trabalha com assessoria de imprensa. São 3 filhos e muito trabalho. Por isso, quando o assunto é cronograma... Eu já não programo mais tarefa nenhuma, porque na verdade a gente não consegue, a gente cria tanta expectativa pelas coisas que a gente vai ter que fazer, então eu acabo deixando as coisas acontecerem e vão fluindo. Gabriela conta que a gravidez do primeiro filho não foi fácil. Na época, ela trabalhava como repórter em um jornal de Ribeirão Preto e os horários não eram flexíveis. Com o Gabriel foi mais difícil, porque com ele eu estava na faculdade, e estava trabalhando e fazia estágio. E a Folha naquela época tinha os horários muito mais complicados. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai percebendo o que é melhor. A gente vai fazendo o melhor pra gente, percebe que está fazendo o melhor por eles também. Os horários imprevisíveis e a exigência da profissão já fizeram Gabriela desistir do jornalismo. Mas o amor pela carreira falou mais alto.
Quando a Sofia nasceu, eu decidi pedir demissão da Folha e fiquei 1 ano fora. E aí estava completando aquele 1 ano, já comecei a sentir vontade de voltar, porque daí primeiro eu falava assim, não quero mais essa vida, eu quero cuidar das crianças. Só que de repente eu estava começando a sentir falta daquilo. E aí eu voltei para a Folha. Para este sociólogo, houve um avanço considerável em relação ao papel da mulher na sociedade hoje em dia. Quando se trata de questões vinculadas ao intelecto, as mulheres estão presentes em lideranças empresariais, chefias de departamento, na universidade, no próprio jornalismo. Dados garantem que mais de 50% das mulheres hoje são responsáveis pelo sustento da família. As informações oriundas de vários autores, como a Eliette Safiotti, etc., e que também têm bases aí, digamos, institucionais, como o IBGE, apontam que as mulheres com ensino superior e que atuam na sua área de formação, quando possuem uma união estável ou o casamento propriamente dito, elas são, em 64% dos casos, responsáveis pelos maiores encargos financeiros da casa. Para Thaís, o que garantiu essa posição da mulher na sociedade foi a determinação de conquistar o mercado de trabalho. Se a gente é boa, a gente tem que ser 1000 vezes melhor para conseguir ter o respeito e ganhar o que a gente merece e ser vista como uma profissional de qualidade. E falando em jornalismo, Dani, é considerado uma das profissões mais estressantes. É isso mesmo, Ananda. E segundo a pesquisa Fundação Getúlio Vargas, a cobrança diária por maior flexibilidade e atualização vem provocando grande estresse entre os profissionais mais velhos. A pesquisa mostrou que esses jornalistas abandonam a carreira antes mesmo de completar 20 anos de profissão. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho dos cosplayers. Confira também a nossa dica de filme. Voltamos daqui a pouco. Você já encontrou um personagem que parece ter saído de uma revista em quadrinhos andando pela rua? Parece brincadeira, mas não é não. Os cosplayers vêm ganhando espaço no Brasil e também dinheiro. Você ainda não sabe quem são eles? Então veja na nossa reportagem. Ana Carolina e Jorge são namorados há 3 anos. Há 1 ano e meio, eles começaram juntos a se aventurar no mundo de fantasia e se identificaram com um casal muito famoso nos quadrinhos. Eu escolhi a Arlequina por uma questão, primeiramente uma questão para fazer o personagem. Naquele momento ela era uma personagem fácil, mais simples de fazer. A escolha ela foi um pouco um desafio, porque eu sou um pouco introvertido, sistemático, e o Coringa, né? Ele é totalmente o oposto, ele é insano, ele não pensa, ele age, ele é totalmente engraçado. Então foi para me desafiar. É uma coisa que a gente tem prazer em fazer junto, a gente acaba adquirindo trejeitos juntos, então é uma coisa que acaba fazendo parte da nossa intimidade. A Arlequina é o par romântico do Coringa, e ambos são personagens da produtora de quadrinhos DC Comics e os vilões mais famosos do Batman. São também parte da cultura do cosplay, que cresce cada dia mais no mundo todo e também em Ribeirão Preto. Cosplay é um termo que surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e se popularizou na década de 90 com desenhos japoneses. Hoje, a palavra significa o ato de se vestir e atuar como um personagem de ficção científica. Giovanna é estudante de psicologia e faz cosplay de Morgiana, do anime Magi e de muitos outros. Ela diz que o cosplay não se limita a gêneros e pode ser realizado e inspirado em qualquer personagem de qualquer universo, sejam os quadrinhos, os animes ou os filmes. Geralmente, quando a gente faz cosplay, né, a gente tem essa vontade de fazer vários personagens, né, que a gente gosta, que a gente admira e tal. São personagens que desde pequenos, a maioria dos personagens você tem contato, desenho, televisão, começo da internet. O cosplay, no entanto, ainda sofre dificuldades para ser aceito como arte. Existe ainda muito preconceito a respeito das fantasias. Eu já sofri, sim. Os personagens que eu visto,
tem assim um cunho assim mais sensual. Os eventos de cosplay, como o Anime Fest, que acontece em Ribeirão Preto, são um refúgio para quem gosta da arte. Lá, toda a cultura pop tem o seu espaço. São muito divertidos os eventos, assim, é uma tarde toda, então o pessoal tira foto com os cosplays têm acesso a ensaios fotográficos, feirinha com produtos relacionados a animes, HQs, dubladores, profissionais do ramo de desenho. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre o assunto, acesse o site do festival, que é realizado todos os anos em Ribeirão Preto. O endereço do Anime Fest aparece aí na tela. E agora, no Mandando Ver de hoje, tem a dica de um filme com muito truque e ação. A dica é de Mariana Andrade e Thalita Robinato. Olá, galera ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver de hoje envolve mistério e magia. É o filme Truque de Mestre. Isso mesmo, Mariana. O filme conta a história de 4 ilusionistas interpretados por Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson, que vão fazer você quebrar a cabeça para tentar descobrir como a mágica acontece. Os 4 Cavaleiros. Eles são especialistas na arte de roubar bancos e distribuir o dinheiro ao público durante os shows, ao mesmo tempo que fogem de agentes do FBI. O agente responsável pelo caso, interpretado pelo ator Mark Ruffalo, passa o filme tentando descobrir qual será o próximo truque dessa trupe de mágicos. E o longa ainda conta com as atuações dos veteranos Morgan Freeman e Michael Caine. Senhoras e senhores, essa noite nós vamos roubar um banco. Isso é real? Eu acho que é. Parece que tem 3 milhões de euros aí. O filme, estrelado em 2013, chamou a atenção do público e da crítica, principalmente pelos efeitos e pela forma como tudo acontece no decorrer da história. Mas não se deixe enganar, pois o que você acha que está vendo pode não ser bem assim, e o final vai te surpreender. O que é mágica? Na nossa opinião, nada além de enganação direcionada. Então quero que olhem com toda a atenção possível, porque os truques que estão para ver podem não parecer ligados, mas garantimos que eles são. É o que vem depois de 100 truques diferentes? Ou é apenas uma enorme ilusão? Então é melhor correr, pegar a sua pipoca e começar a assistir Truque de Mestre. Ah, e anota aí, a continuação dessa mágica aventura, Truque de Mestre 2, o segundo ato, já está disponível, viu? Fica aqui a nossa dica de filme de hoje. Esperamos que vocês gostem. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.